Hoje, por graça e misericórdia de Deus, vamos fazer uma pregação, se assim Deus nos permite, acerca de vários costumes pagãos que foram introduzidos na vida cristã hoje em dia, tais como festas, o teatro, que eu falei aqui outro dia, né? Hoje a gente vai explicar um pouco melhor, e enfim, algumas coisas erradas que foram introduzidas na vida cristã. Então, dando graças e honras ao Senhor Jesus Cristo, fazemos tudo em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o nosso único Deus, é o único Deus que existe, e é o único Deus que habita em nós e vive em nós, e o adoramos. Glória a Deus. Somente a Jesus Cristo toda honra, toda glória, todo louvor. Porque somente Ele tem todo poder, toda autoridade, todo comando, todo domínio. Glória a Deus. Lemos a sua palavra do Senhor Jesus Cristo, como ela está escrita no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 1. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. Em honra a Jesus Cristo, assim lemos, graças ao Espírito Santo que nos dá essa palavra. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 1. A primeira carta de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a Timóteo. De Paulo, apóstolo do Messias Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, para Timóteo, verdadeiro filho pela confiança. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Messias Jesus, nosso Senhor. Quando eu partia para a Macedônia, o aconselhei a permanecer em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que ensinavam a doutrina diferente que deixassem de fazê-lo. Impeça-as de continuar dando atenção a mitos e a genealogias intermináveis. Isso conduz a especulações em vez de se realizar a obra de Deus, que requer confiança. O propósito desta ordem é incentivar o amor procedente do coração puro, da boa consciência e da confiança sincera. Até aqui por enquanto, meus irmãos. Paulo ele chegou em Éfeso e, dado um certo momento, ele sai de Éfeso e vai em direção partindo para a Macedônia. Então ele escreve essa carta para Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. E ele está explicando para Timóteo, primeiro ele saúda Timóteo, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Messias Jesus, nosso Senhor. Então ele começa a explicar que quando ele partia para a Macedônia, aconselhou Timóteo a permanecer em Éfeso para ordenar a certas pessoas que estavam ensinando uma doutrina diferente que deixassem de ensinar doutrinas diferentes. Porque essas pessoas elas se perdiam em mitos, dando atenção a genealogias intermináveis. Genealogia, minhas irmãs, é o registro de quem é pai, quem é mãe de quem é filho de quem. Genealogia são registros familiares. E naquela época, e até nos dias de hoje, algumas pessoas se desviam do objetivo, do propósito, do alvo do evangelho e começa a dar atenção a mitos ou a genealogias intermináveis. E como Paulo explicou, isso só gera especulações, pensamentos, teorias, novas doutrinas, em vez de realmente se realizar a obra de Deus.
Vemos hoje pessoas debatendo se Raabe, a mulher que era prostituta de Jericó, se casou com um hebreu. Vemos também pessoas debatendo se os gigantes são filhos de anjos. Olha que coisa. São pessoas que caíram da graça, se desviaram do objetivo, estão perdidos em mitos, mentiras, fábulas e genealogias intermináveis, que não vai gerar fruto nenhum, só vai gerar especulações, pensamentos, imaginações, enquanto a obra de Deus está deixando de ser feita. Paulo diz que a ordem de que Timóteo ficasse em Éfeso, ela tem como objetivo instigar, e como objetivo incentivar o amor sincero de Jesus Cristo nas pessoas. Que as pessoas abracem realmente o amor de Jesus Cristo e parem de perder tempo com bobagens. No versículo de número 6, Paulo segue a carta dizendo assim, olha, alguns, desviando-se do alvo, perderam-se em discussões infrutíferas. Eles desejam ser mestres da lei, mas não entendem as próprias palavras nem as questões sobre as quais se pronunciam de maneira tão enfática. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa da maneira proposta pela lei. Paulo ele dá mais alguns detalhes sobre essas pessoas que estavam ensinando novas doutrinas em Éfeso. Eram algumas pessoas que, se desviando do alvo da salvação de Jesus Cristo, elas se perderam em discussões, em debates infrutíferos. Essas pessoas elas desejam ser mestres da lei, mas não entendem as próprias palavras nem as questões sobre as quais dão opinião de maneira tão dura, tão firme. E hoje temos vivido, o Brasil tem se tornado uma grande Éfeso, né? Porque debates cristãos estão na moda. Pessoas debatem se o arrebatamento vai ser antes ou depois da vinda do anticristo. Pessoas debatem se Maria teve ou não teve mais filhos. Pessoas debatem sobre várias coisas na Bíblia. Mas vemos as pessoas se perdendo. Nunca na história do Evangelho nunca houve tantos debates e ao mesmo tempo nunca houve tantas pessoas se desviando do objetivo da fé, que é a salvação. Esses debates, Paulo diz que só gera especulações, pensamentos, imaginações, teorias, porque as pessoas ao ver esses debates e ao ter contato com esse tipo de gente que se pronuncia, que opina sobre a Bíblia sem entender nada do que está dizendo, sem conseguir dar uma explicação coerente sobre o que está dizendo, as pessoas mais inocentes, elas tendem a ficar divididas. Por exemplo, há uma pessoa que não sabe nada da Bíblia e vem um católico dizer que deve se adorar Maria. A pessoa ela não entende nada da Bíblia, então ela fica especulando, ela fica pensando, ela fica refletindo. E possivelmente essa pessoa ela é induzida ao erro, à idolatria. Vemos que todas as igrejas a que Paulo mandou cartas, ou todas as igrejas que os outros apóstolos mandaram cartas, todas elas tinham um padrão, todas elas tinham a mesma doutrina. E quando alguma saia dos trilhos, vemos as cartas duramente repreendendo
todas que tentavam se desviar ou estavam se desviando. Mas todas elas tinham um padrão. Paulo ele pregava um evangelho para todas, que a mulher cubra a cabeça, que o homem não adultere, que os filhos obedeçam ao pai, que Jesus Cristo destruirá o anticristo na sua vinda. Essas explicações de Paulo, Paulo ele dava em todos os lugares que ele ia. E Paulo diz que o ensino dele estava conforme o ensinamento dos outros apóstolos e também conforme o ensinamento de todos os filhos de Deus. Então sabemos que todos os apóstolos eles pregavam o mesmo evangelho. O próprio Paulo explica isso e o próprio apóstolo Pedro escreve que o que Paulo está dizendo é verdade. Mas a cada esquina que vamos aqui nas nossas ruas, vemos igrejas a cada esquina. E é interessante ver que cada uma tem uma doutrina diferente. Parece que todas têm uma Bíblia diferente. E parece que todas as igrejas têm Bíblias diferentes. E cada pessoa em cada igreja diferente tem uma Bíblia particular diferente. É interessante ver como não conseguimos ter um padrão. Algo muito estranho, porque na Bíblia o povo de Deus sempre seguiu um padrão. Sabe, na época de Moisés ninguém questionava se o sumo sacerdote deveria sacrificar ou não sacrificar animais. Nas igrejas em que Paulo ia, não se discutia se Jesus amava ou não amava todas as pessoas. Porque tinha um padrão. Todos seguiam o padrão de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está dito. Nessa carta a Timóteo, entendemos que as doutrinas variadas são causadas por pessoas que falam coisas que não entendem. Falam sobre coisas, ensinam coisas das quais não entendem nada. É por isso que não temos um padrão. Porque as pessoas simplesmente pensam que vão fazer um curso de teologia e vão ter discernimento bíblico ou espiritual. Quando a única teologia que os apóstolos tinham era colocar o joelho no chão e perguntar a Jesus Cristo. Jesus Cristo falava, eles escreviam e Cristo confirmava. Sabe, se a gente deixasse o debate de lado e fosse realmente consultar a Jesus Cristo, perguntar a Jesus Cristo, falar com o Senhor Jesus Cristo sobre qualquer ensinamento que nos é apresentado, seremos pessoas mais contentes e felizes diante de Deus. Por isso que muitas vezes eu digo que tudo que eu prego, questione a Deus, pergunte se é verdade, pergunte de onde eu tirei isso. Eu tenho coragem de falar isso porque eu estou seguro de que o que eu estou falando não é baseado em teologia ou em pensamentos meus. Muita gente reclama que cada igreja tem uma doutrina diferente e que cada pessoa tem um pensamento diferente. Que cada igreja ensina um evangelho diferente. Mas tudo isso é porque justamente estamos lidando com pessoas que desejam ser mestres da lei, mas não entendem as próprias palavras que dizem. Vemos pregadores que não entendem o que é a graça de Deus, que não entendem o que é a misericórdia de Deus, não sabem por que Jesus Cristo morreu ou o que significa a morte de Cristo.
Isso para mim é a coisa mais absurda. Há outros exemplos, sim, há outros exemplos. O grande perigo não está só em que esses mestres da lei, eles falam. Porque eu posso falar qualquer coisa. Porém, o problema é o efeito que essas palavras causam. Especialmente na vida das pessoas que não têm tanta afinidade com a Bíblia ou com Deus, que qualquer coisa que escuta acredita. É por meio de agentes assim, por meio de pessoas assim que agem dessa forma, que vemos tantos costumes pagãos nas igrejas. E eu já gostaria de falar, se Deus me permite, por graça e misericórdia, se Deus me permite, por graça e misericórdia, eu gostaria de falar de alguns costumes pagãos e antibíblicos que são praticados hoje na igreja. Embora por mais que você fale, por mais que você explique, as pessoas elas vão ignorar, vão arrumar algum pretexto para continuar praticando as mesmas coisas, sabendo que é errado. Eu tenho um tempo limitado aqui na Terra. Todos nós temos. E não devemos desperdiçar esse tempo se preocupando com o que as pessoas vão achar, ou se as pessoas vão parar de pecar ou não. Nosso trabalho é apenas dizer o que é certo e desejar com toda a alma que todas as pessoas sejam salvas em Jesus Cristo e façam o que é certo. Eu falei aqui esses dias sobre a prática do teatro na igreja. Há muitas igrejas, especialmente as pentecostais, que têm teatros, ministérios de teatros, onde eles ensinam a crucificação de Cristo, ensinam alguma historinha ou qualquer coisa. Eu disse na pregação retrasada que eu fiz que o teatro ele era um costume pagão, mas não pude explicar muito bem. Pois muito bem, vou tentar explicar da melhor forma e da maneira mais simples. O teatro ele surgiu na Grécia. O teatro como conhecemos hoje, ele surgiu na Grécia, na Europa. Há mais de 2000 anos atrás. Creio que alguns séculos antes de Cristo, antes da vinda de Jesus Cristo à Terra. Os gregos, eles eram idólatras, e creio que ainda são. Eles tinham vários ídolos, e eles adoravam esses ídolos. E um desses ídolos era chamado Dionísio. Você conhece algum homem, já viu algum homem com o nome de Dionísio? Pois é o nome de um ídolo grego. Pois muito bem. Os gregos adoravam esse ídolo chamado Dionísio. E a festa, essa celebração para esse ídolo falso, maldito, essa blasfêmia contra Deus, essa festa ela durava não durava todos os dias, mas durava vários dias. Com danças, músicas e um banquete. E passou-se, ao longo do tempo, os gregos começaram a ter o costume de fazerem máscaras desse ídolo, se vestirem como esse ídolo, colocarem a máscara representando o ídolo deles, e eles começavam a atuar como se fossem o ídolo deles. Foi aí que surgiu o teatro. Foi aí que surgiu o costume de pessoas se colocarem uma máscara, colocarem um figurino e começarem a atuar como se fossem ídolos. Foi daí que surgiu o teatro. Aí me vem uma pessoa, ou me vem um pastor,
introduz essa prática de origem pagã, porque na Bíblia eu não vejo nem ninguém fazendo teatro para evangelizar, porque não tem necessidade de fazer teatro. Vamos lembrar que a prática da encenação é uma prática mentirosa. Você finge ser quem não é, você age como alguém que você não é. Você faz uma cena de mentira. Então vamos só lembrar que o teatro por si só, além de ser pagão, é mentiroso. Há pessoas que se fingem de mendigos nas peças teatrais das igrejas, mas Deus não usa mentira para evangelizar ninguém. Deus ele não vai mentir para o próximo dizendo que você é um mendigo, dizendo que você é uma pessoa que quer uma ajuda, somente para converter alguém. Há sinais proféticos na Bíblia, mas não há teatro. Pois muito bem. O que podemos dizer da Bíblia sobre essa prática do teatro? Será que há algo que podemos dizer? Apesar do teatro ele não estar escrito na Bíblia, porque Cristo e teatro não tem nada a ver uma coisa com a outra, podemos dizer algo sobre as pessoas que praticam o teatro querendo envolver teatro com o evangelho. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 7. Paulo diz assim para os Gálatas: vocês corriam bem, quem os impediu de seguir a verdade? Não importa o tipo de persuasão utilizada, ela não procede daquele que o chama. É preciso só um pouco de fermento para levedar toda a massa. Os Gálatas tinham adquirido um novo pensamento, estavam seguindo um novo evangelho diferente do que Paulo tinha ensinado. E Paulo, muito entristecido, fala assim: Gálatas, vocês corriam tão bem. Quem foi que impediu vocês de seguirem a verdade? Olha, não importa qual é o tipo de persuasão, o tipo de isca, o tipo de prática que as pessoas usam para inovar no Evangelho, Gálatas. Essa persuasão não procede de Jesus Cristo, aquele que o chamou. Porque basta somente um pouco de fermento para levedar toda a massa. Paulo estava dizendo assim: não importa o tipo de persuasão, não importa o tipo de inovação, não importa se é pelo teatro, se é pela dança, se é um jogo de luz, se é um ritmo de música mundano, não importa o que eles usem, Gálatas. Isso não procede de Deus. Basta apenas um pouco de fermento para levedar toda a massa. Basta apenas um pouco de costume pagão para que você perca a sua salvação. Basta apenas um pouco de heresia para que você perca totalmente o objetivo da fé. Basta um pouco de fermento para toda a massa ser contaminada, levedada. Deixando essa questão do teatro de lado, há um costume que ele é praticado não tanto pelos ouvintes da palavra, mas pelos pregadores da palavra. Eu não sei nem se eu posso chamar de pregador da palavra, porque se fosse pregador da palavra não praticava esse costume. Mas é o costume de citar a tradição. Vou explicar para vocês. Eu vi um vídeo de um pastor muito famoso, o mais famoso da Assembleia de Deus atualmente, onde ele dizia que Isaías, ele foi cerrado ao meio. Assim, Isaías morreu segundo ele. E vemos vários vídeos no YouTube dizendo como os apóstolos morreram ou como alguns profetas morreram.
Mas creio que a maioria das irmãs aqui já leram a Bíblia de capa a capa. E simplesmente alguns servos de Deus não têm a sua morte relatada. Morreram, mas não tem dizendo como. Então eu fiquei me perguntando de onde alguns pastores que pregam essas coisas estão tirando essas coisas. De onde é que tiraram que Isaías morreu cerrado, que Tiago morreu cerrado ao meio, que o apóstolo João foi jogado num tacho de azeite fervente, que Pedro morreu crucificado em uma cruz em formato de X e de cabeça para baixo. Eu fico me perguntando de onde foi que tiraram isso. E bem, eu cheguei à resposta depois de muito pesquisar. Minhas irmãs, sempre que vocês forem pesquisar acerca da morte dos apóstolos ou dos profetas, vai aparecer assim, olha, segundo a tradição, o apóstolo Pedro morreu crucificado em uma cruz em forma de X e de cabeça para baixo. Segundo a tradição, o apóstolo André foi morto, crucificado, passou 3 dias na cruz e morreu até o último suspiro pregando para os seus assassinos. Segundo a tradição, o apóstolo João tentaram matar ele, não conseguiram, jogaram ele, então assassinaram ele de outra forma. Segundo a tradição. Mas que tradição é essa, afinal? A tradição da Igreja Católica. A Bíblia não diz nada sobre a morte dos apóstolos. Apenas de um, que foi Tiago, irmão de João, que morreu com um golpe de espada. Porém, todas as outras insinuações são parte da tradição católica. E me entristece muito ver pessoas que dizem ser mestres da lei estarem ensinando conceitos, ideias, doutrinas católicas. E se você vê o que essa doutrina diz acerca da morte dos apóstolos, você vai ver mortes que não tem nem pé nem cabeça. Tentaram matar João, não conseguiram e tentaram matar de outro jeito. André passou 3 dias pregado na cruz, pregando para seus assassinos. Tiago foi cerrado ao meio de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado em uma cruz em formato de X e de cabeça para baixo. Então você vê que são mortes que são aterrorizantes, né? Mas que a gente não tem prova nenhuma. A gente não tem nada na Bíblia, nem nada na história que comprove isso. E a gente não pode ensinar isso como uma verdade se Deus não confirmou isso na sua palavra e nem a história dá indícios disso. Segundo a tradição, e eu vejo muitos pastores, inclusive da Assembleia de Deus, muitos mesmo, falando a carta de São Paulo, a carta de São Pedro, a carta de Santiago. Será possível que a Igreja Católica está entrando de cabeça na Assembleia de Deus? Será que a Igreja Católica está entrando de cabeça nas igrejas cristãs? Porque estão pregando a morte dos apóstolos segundo a doutrina, a tradição da Igreja Católica. Estão chamando os apóstolos de São Pedro, São João, São não sei quem. O que é que falta mais? A morte dos apóstolos não está escrito na Bíblia como foi, exceto, como eu já disse, a morte do apóstolo Tiago, irmão de João. Porém, acerca desse caso, podemos analisar uma palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 8. Marcos, capítulo 7, versículo de número 8. Diz assim o Senhor Jesus Cristo: na verdade,
vocês se afastam do mandamento divino e se apegam à tradição humana. Jesus lhes disse: vocês se tornaram especialistas em fugir do mandamento de Deus a fim de manterem suas tradições. Por que vemos tantas heresias nas igrejas? Tanto o ensinamento segundo a doutrina caótica católica. Por que abandona a Bíblia e vamos seguir tradições? A tradição diz, vamos dizer o que a tradição diz. A tradição? Porque em algumas igrejas há costumes que são incabíveis. Tem igreja que você não pode falar em línguas, tem igreja que você não pode ter dom do Espírito Santo. Essas pessoas largaram a Bíblia e simplesmente estão seguindo a doutrina da igreja, a tradição da igreja. Vamos seguir a tradição, a regra da igreja. Tornaram-se como fariseus, especialistas em fugir da Bíblia, em fugir dos mandamentos do Senhor para seguir a própria doutrina. Não são especialistas da lei, são especialistas em fugir da lei para seguir tradição. E deixa-me dizer uma coisa, não é tradição que salva, é a Bíblia, os mandamentos de Deus quem salva. É Jesus Cristo quem salva. Pregamos muito sobre o próximo assunto, que é um costume antibíblico, que é o costume de dar dízimo em dinheiro. Fizemos várias pregações sobre isso. Quero provar para vocês, minhas irmãs, uma vez mais, para quem não viu essa pregação, que você nunca deu dízimo na vida. Porque simplesmente é vetado, é proibido dar dízimo em dinheiro. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, rapidinho. Já pregamos sobre isso muito. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo de número 22. Diz a palavra do Senhor assim, olha, todo ano tomem 1/10 de todos os produtos crescidos no campo, e o comam na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para fazer seu nome residir. Comam a 10ª parte dos grãos, do vinho novo e do azeite de oliva, o primogênito do gado e do rebanho, para aprenderem a temer o Senhor seu Deus para sempre. No entanto, se a distância for grande demais para vocês e forem incapazes de fazer o transporte, pois o lugar escolhido pelo Senhor para depositar seu nome é muito distante de vocês, então, quando o Senhor, seu Deus, os fizer prosperar, convertam o 10º dos produtos em dinheiro. Levem o dinheiro com vocês, dirijam-se ao lugar escolhido pelo Senhor, seu Deus. Levem o dinheiro com vocês, dirijam-se ao lugar escolhido pelo Senhor, seu Deus, e troquem o dinheiro pelo que desejarem. Boi, ovelha, vinho, outras bebidas inebriantes ou qualquer outra coisa que quiserem, e comam ali, na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se vocês e sua casa. Deus está dizendo assim, olha, todo ano, tomem o dízimo de todos os produtos crescidos no campo. Primeira coisa, o dízimo ele não é mensal, ele é anual. E não importa se você fosse um agricultor, se você fosse um criador de gado ou um criador de ovelhas, não importa se você fosse um curtidor de couro ou um fabricante de ferramentas de ferro. Você não dava seu dízimo mensalmente, você dava seu dízimo anualmente. Porque o dízimo ele não é adaptável ao teu salário, ele é adaptável à lei do Senhor. E a lei do Senhor diz que é de ano em ano, não de mês em mês. Primeiro por aí.
Não importa qual fosse a sua profissão, se você recebesse de mês em mês ou de ano em ano, como é o caso dos agricultores que colhem a maior parte da sua safra 2 vezes por ano ou 1 vez por ano, se bem que nem o agricultor colhe 1 vez só por ano, porém, o dízimo ele não é mensal, ele é anual. E segundo, as pessoas tinham que pegar o dízimo, que não era dinheiro, era animal ou produto do campo, e tinha que levar para o templo, o lugar que o Senhor iria escolher para depositar o seu nome, e comer ali, diante de Deus. Porém, Deus diz: se o lugar que eu escolher for longe demais e você não puder transportar as vacas, os bois e o produto do campo, vendam o produto, tragam o dinheiro para a cidade do templo, e quando vocês chegarem próximos do templo, comprem o que quiserem: boi, vaca, vinho, azeite. Comprem o que quiserem e comam no templo. Então, minhas irmãs, até se você tivesse com o dinheiro do dízimo, você não podia dar o dízimo. Você tinha que comprar algo de comer para comer diante de Deus. Porque dízimo não é sustentar luxúria de pregador. Dízimo é você pegar os frutos do teu trabalho que Deus te deu, você dedicar parte dos frutos do trabalho que Deus te deu, você levar diante de Deus e você usufruir dos frutos do teu trabalho que Deus te deu diante de Deus com alegria para Deus e somente para Deus. De ano em ano. É triste ver, deixando agora um pouco o dízimo de lado, é triste ver como as igrejas estão comemorando Natal, São João, a Páscoa e o Ano Novo, visto que não são festas bíblicas. Não estou dizendo que a Páscoa não é bíblica. Estou dizendo que hoje a nossa Páscoa é a Santa Ceia. Qualquer pessoa que comemora a Páscoa sem ser a Santa Ceia não está comemorando uma festa bíblica. Não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, com chocolate. Carnaval, São João, Ano Novo, Natal, Dia do Trabalhador, Dia das Mães, essas festas, a grande maioria delas tem origem pagã. E a outra parte tem origem comercial, feita para você comprar presentes para os outros, para que aumente as vendas das lojas. Porém, não estou aqui falando das comerciais, que são os dias das mães, dos pais, aniversários, enfim. Porque essas têm o simples objetivo de fazer você comprar presentes e fazer os mercantes venderem. Porém, estou falando das pagãs. Natal, Carnaval, São João, Ano Novo. Sim, o Ano Novo é uma festa pagã. Muito bem. Isso é pecado. Segundo a Bíblia, é pecado. Embora pessoas que gostam de dar Feliz Páscoa, Feliz São João, Feliz Natal, isso não é algo de um filho de Deus. Veja o que Paulo diz aos Gálatas. Os Gálatas realmente apresentam muitos problemas. Livro de Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 10. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 10. Paulo diz assim, olha: vocês estão observando dias especiais, meses, estações e anos. Temo que meu trabalho entre vocês tenha sido inútil. Os Gálatas, eles estavam observando datas especiais, meses, estações e anos, no sentido de festas. Eles estavam com um calendário recheado de festas.
E simplesmente por esse motivo, Paulo ele diz assim, em Gálatas, eu temo que meu trabalho tenha sido em vão. Eu temo que as minhas pregações não tenham valido de nada. Que eu ser açoitado não tenha valido de nada. Olha que coisa, imagine eu chegar aqui e dizer para as irmãs que eu sinto que minhas pregações até hoje não valeram de nada simplesmente porque alguém guarda o Natal. Pois é, esse é o nível do evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro não admite meninice. Está na hora de nós crescermos espiritualmente e pararmos de adquirir a cultura do mundo. Porque Deus não ensinou o Natal. Por mais que tentem mascarar, a festa não é para Jesus, essa festa é para Papai Noel. É para você encher o seu estômago de peru, de frango, de chester. Jesus não tem parte nessa festa. Sinto muito em dizer. Não vamos falar aqui da árvore de Natal, da guirlanda e de todos os outros símbolos satânicos dessa festa. Não vamos falar do carnaval, porque o próprio nome já diz, Festival da Carne, Carnaval. Não vamos falar da Páscoa que adora um ídolo no formato de coelho e ovo. Nem falar de São João, porque o próprio nome já é o nome de um ídolo católico. Porque João Batista não ensinou ninguém a adorar o seu nome. Pois muito bem. Pelo simples fato dos Gálatas estarem comemorando festas, Paulo temeu que o seu trabalho fosse em vão. E possivelmente eu não vá dizer, eu não vou dizer que meu trabalho foi em vão. Porém, saiba que a Bíblia ela expressa o sentimento de Jesus Cristo. E saiba que Jesus Cristo ele não fica nem um pouco feliz com você movimentando a sua vida por causa dessas festas. Sinta no seu coração um pouco de temor e não se misture com essas coisas. Por favor. Vou ler só mais 2 versículos e vamos acabar a pregação. Algumas igrejas, como eu falei ao longo dessa pregação, têm proibido os irmãos de serem usados por Deus, de terem dons, de falarem línguas, de pregar ou de ter algum dom que Deus lhe dê. Isso é um absurdo. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16 ao 17, diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. No entanto, diz a lei do Senhor, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. No texto, o Senhor significa o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo do Senhor, aí a liberdade. Paulo ele cita o livro de Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 34. No entanto, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. E aí Paulo diz assim, olha, diz a lei do Senhor. No entanto, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Aí Paulo explica assim, olha, no texto, a palavra Senhor, quando alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, a palavra Senhor significa o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo de Deus, do Senhor, aí a liberdade. Hoje, é proibido em muitas igrejas você falar em línguas. É proibido você ter dom de cura. É proibido você exortar os irmãos, porque isso também é um dom. É proibido você ajudar os pobres. Tem igrejas que sim, é proibido você ajudar os pobres. É proibido dar glória a Deus.
É proibido gritar aleluia. É proibido bater palma. Mas não é proibido ser um pastor em adultério. Não é proibido virar prostíbulo. Não é proibido pregar heresia. Não é proibido a falta de modéstia e pudor. Tudo tem liberdade, menos o Espírito Santo, parece. Mas a Bíblia diz que onde está o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. E principalmente a liberdade para as coisas boas. E somente para as coisas boas. Onde está o Espírito Santo, a liberdade somente para coisas boas. Inclusive para os seus dons. Então a igreja que permite a falta de modéstia, que permite a falta de pudor, que prega a heresia, que dá ceia para criança, que batiza pessoas que não entendem o batismo, mas que proíbe os dons do Espírito Santo. Eu posso dizer que esse lugar tem o Espírito Santo? Se a Bíblia me diz que onde está o Espírito Santo de Deus há liberdade, não há libertinagem, há liberdade. Mas o que vemos é falta de liberdade e presença de libertinagem. Quando deveria ser ao contrário. Falta, ausência de libertinagem e liberdade, presença de liberdade. Essa história de que os irmãos não têm dom, não existe isso, isso é coisa de quem não tem discernimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita onde ele é bem-vindo. E onde ele habita, há liberdade. Para as coisas boas, para as coisas de Deus e para os dons de Deus. Por fim, a última coisa que eu quero tratar nessa pregação é sobre os irmãos que têm tentado buscar ensinamento além da Bíblia. Ou pastores, ou pregadores, que deixam de ler a Bíblia para ler livros de John Wesley, para ler livros de Ellen White, para ler livros de Billy Graham, para ler livros de João Calvino, de Armínio, de vários teólogos. São só nome de teólogos famosos. Que deixam de ler a Bíblia para ler outros livros, na esperança de ter conhecimento de coisas espirituais. Olha que coisa. Livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 18 em diante. Os últimos versículos da Bíblia. Apocalipse de número 22, capítulo de número 22, versículo de número 18. Advirto todos os ouvintes das palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra do livro desta profecia, Deus tirará dele a parte na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Aquele que testifica todas estas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Acabamos de ler o final do último livro da Bíblia. E o último conselho, a última palavra escrita na Bíblia é: não acrescente nada, não retire nada desse livro. Muitas pessoas nos seus livros têm adicionado coisas à palavra do Senhor. Como é o caso de Ellen White, que é a mãe dos adventistas. Diz que em cada planeta do sistema solar existe uma árvore do bem e do mal. E existe um jardim do Éden. Diz que Salomão teve relações homossexuais. Os adventistas creem nisso. Como é o caso de João Calvino, que diz que Jesus Cristo criou algumas pessoas para irem para o inferno e outras para o céu. Como é que eu posso dizer que Jesus Cristo criou alguém para ir para o inferno se Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo mundo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna? João 3,16.
Há pessoas dizendo que estamos vivendo entre semideuses. Há pessoas que estão dizendo que estamos vivendo entre pessoas que são metade humana e metade deuses. Pessoas que se dizem pastores. Há pessoas que dizem que o batismo não é a imersão do corpo total, mas é somente gotejar na testa, quando a própria palavra batismo significa imergir, afogar. Há pessoas que dão ceias para crianças. Há pessoas que proíbem o divórcio em uma situação abusiva. E há pessoas que proíbem a intimidade conjugal. E há pessoas que proíbem casamento. Minhas irmãs, entendam uma coisa: se você quer alguma palavra bíblica, procure na Bíblia. Não faz sentido. Você quer saber de Jesus e você não vai procurar na palavra de Jesus, mas você vai procurar no livro, na escritura de outra pessoa. Jesus Cristo nunca ensinou seus discípulos a fazerem cursos. Porque coisas espirituais não se entendem de maneiras carnais. Você não pode simplesmente ensinar as coisas de Deus como se fosse uma aula de matemática e fazer uma prova e mandar apostila e mandar tarefa de casa. Não é assim. Não existe isso. Nenhum profeta fez escola bíblica. Nenhum apóstolo fez escola teológica sobre Jesus Cristo. Paulo fez o curso do farisaísmo, mas ele diz na própria carta aos Gálatas que tudo que ele tinha, ele reputou como esterco para conhecer a Jesus Cristo. Porque para conhecer a Jesus Cristo, você precisa rasgar os seus diplomas, você precisa retirar os títulos de doutor, graduado, pós-graduado e mestrado e bacharelado. Com Jesus não pode ter isso. Não tem isso com Jesus Cristo. Então, por favor, não adquiram, não sigam esses costumes pagãos, antibíblicos e extrabíblicos. Porque tudo que é antibíblico é do anticristo. E tudo que é extrabíblico é adição, é carnal. Não adicionem nada a essa palavra. Não retirem nada dessa palavra. Porque a vida eterna de cada um está na questão. A gente possa ter o devido temor de quando for pregar, de quando for falar, de quando for estudar a palavra de Deus, que a gente não adicione costumes, que a gente não adicione palavra, nem retire costumes, nem retire as palavras do Senhor. Porque hoje retiraram-se o costume do véu, mas colocaram o costume da saia curta. Retiraram o costume da modéstia, colocaram o costume da moda. Pode desagradar algumas pessoas. Eu estou preocupado apenas com almas, não com sorrisos. Deus nos abençoe e nos conceda a paz. Dando graças ao Senhor Jesus Cristo. Que toda honra e toda glória seja para Ele.